Muito bem. Então, para que a gente possa começar a nossa conversa, eu tenho que falar um pouco sobre imunidade, né? Não tem como a gente não mencionar isso. E aí, eu queria ensinar para vocês, mostrar para vocês que existem dois tipos, né? Vamos dizer assim, de imunidade. Eu tenho imunidade chamada inata, que é aquela onde a pessoa já nasce com ela, a criança já vem com ela. Ou seja, são respostas fisiológicas a agressores externos. Aí eu coloquei propositalmente a foto de uma pessoa tossindo, né, às vezes espirrando, porque esse é um reflexo de defesa. A nossa própria pele, ela é uma barreira que impede a entrada de micro-organismos para dentro do nosso corpo. O nosso intestino é repleto de boas bactérias justamente para equilibrar aquela flora e impedir que as bactérias ruins predominem e causem algum tipo de doença. Portanto, essa imunidade que nós chamamos de inata, ela já vem de fábrica, tá? Entre aspas. E a outra imunidade que nós temos é a imunidade adquirida. Essa, na verdade, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, dependendo das doenças que a gente vai adquirindo e que o sistema imunológico vai aprendendo a combatê-las e cria-se uma memória, vamos dizer assim. Então é muito provável que você não adoeça duas vezes da mesma condição, tá? Isso é provável. Algumas situações muito específicas pode ser que não aconteça, mas, por exemplo, resfriado comum, em geral, quando você adoece daquele vírus, você não adoece mais. Se você, por acaso, adoecer, vai adoecer de uma variação dele, de uma mutação daquele vírus, não do que você já tinha adoecido anteriormente, tá? E aí, uma coisa que eu gosto muito de conversar, porque, afinal de contas, né, a minha área, ela é longevidade, a minha área é envelhecimento ativo. Então, o que acontece? Para que você tenha uma boa imunidade, para que você possa viver muito e com qualidade de vida, você tem que trabalhar o tripé. Que a primeira coisa que tem essa pessoa feliz aí do seu lado esquerdo é o sentimento. Então, a gente precisa ser feliz para fortalecer a imunidade. A segunda coisa tem a ver com o alimento. Então, quando a gente vai falar de suplementação, eu consigo encaixar o tema suplementação no tripé da alimentação. E, por outro lado, nós temos o movimento, que é a atividade física. Portanto, hoje o nosso papo aqui é em relação à alimentação, porque eu vou falar de suplementos, beleza? Então, o que acontece? Esse lançamento que impactou todos nós, né, desde o domingo, ele é, na verdade, um suplemento que vem repleto de nutrientes que são fundamentais para manter a nossa imunidade, né? E quando eu falo de imunidade, graças à presença de algumas vitaminas, né? Na verdade, essa foi a apresentação oficial que teve lá no domingo, com a presença dessas vitaminas, né? Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas: vitamina A, D, B6, B9, B12, vitamina C, que talvez seja mais popularmente conhecida, mas ainda tem um elemento, né? Um outro elemento que não foi, inclusive, comentado nessa live, que é o zinco, tá? Que é um mineral também. Então, falando rapidamente disso, nós temos a vitamina A, que é, na verdade, um potente antioxidante e que também age na pele. O intuito aqui não é falar de todas as propriedades da vitamina A, mas, assim, mostrar qual a importância dela no nosso tema de hoje, que tem a ver com imunidade e função antioxidante. Portanto, a vitamina A, por agir na pele, por manter a saúde da pele boa, eu posso afirmar que a vitamina A também contribui de uma forma indireta na imunidade inata, que seria a saúde da pele. Nós temos também a vitamina D, que muita gente imagina que ela é útil apenas para a saúde dos ossos. Então você já vai ficar sabendo hoje que não é só para isso. A vitamina D, ela tem uma função de regular a parte imunológica. Como assim? Existem certas condições onde o corpo ele começa a atacar as próprias células. E isso geralmente acontece em condições que nós chamamos de doenças autoimunes. E a vitamina D, ela tem essa função de modular essa resposta e diminuir esse tipo de ataque que algumas células causam para o próprio organismo. Temos também a vitamina B6. Quem já usou alguma vez na vida o Dramin B6 já deve lembrar desse nome.
Então ele ajuda também na imunidade adquirida e também de uma forma indireta na manutenção da glutationa, que também é um poderoso antioxidante. Inclusive no canal eu tenho um vídeo sobre glutamina. Depois dessa live você vai lá e confere que eu falo um pouquinho sobre glutationa. Temos também a vitamina B9, que ajuda na formação de novos anticorpos. A vitamina B12, que para muitas pessoas ela consegue só fazer a associação da B12 com a saúde no sangue, né, vamos dizer assim, até porque tem um tipo específico de anemia, que não é por falta de ferro, mas por baixa de vitamina B12. Então, claro, ele tem essa função de ajudar na saúde sanguínea, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Mas assim, hoje está se descobrindo que a vitamina B12 também tem uma importante função na saúde do cérebro. Inclusive, um estudo recente que saiu se eu não me engano, na Alemanha ou na Inglaterra, não sei exatamente o local do estudo, mas mostrando que quando você associa vitamina B6, B9 e B12, isso diminui a velocidade de redução do cérebro. Ou seja, ele funciona como uma espécie de neuroprotetor. É por isso que tem se falado que a vitamina do complexo B pode contribuir para que pessoas não avancem, né, para que a gente chama de síndromes demenciais, como é o caso da demência de Alzheimer. Então, a vitamina B12, nesse aspecto, poderia auxiliar dessa forma. E a vitamina C, como eu disse no começo, né, a vitamina que talvez seja mais popularmente conhecida como Evita, né, a gente até evita esse nome Evita, porque de fato o que nós sabemos é que uma suplementação adequada, uma alimentação adequada, ela vai ajudar a manter a capacidade do teu corpo a reagir a corpos estranhos. Mas de qualquer forma, vamos entender que a vitamina C, ela também é um potente antioxidante. E aí, uma informação que você não sabia, tá? Nosso Immunity Complex também vem zinco. Zinco é um mineral que tem a capacidade de... Eu coloquei especializar para que a maioria das pessoas pudessem entender, tá? Mas na verdade é uma diferenciação que acontece. Até porque as células do sistema imune, elas precisam ser produzidas com muita velocidade. E o zinco ajuda muito nesse processo, para fazer essa produção continuar nessa velocidade que precisa acontecer para proteger o nosso organismo. Então, nesse sentido, todos esses componentes que eu falei até agora fazem parte desse novo lançamento do Grupo Rinode, que é o HND Immunity Complex. Só que se fosse só isso, já seria bom. Mas não para por aí, porque esse nosso suplemento ele vem agora com o que nós chamamos de astaxantina, que talvez seja um dos mais poderosos antioxidantes que a gente já tem conhecimento atualmente. Então, o que acontece? A astaxantina, na verdade, é um tipo de carotenoide, que, na verdade, são pigmentos que variam lá entre laranja e vermelho, e ele está presente em vários, né, vamos dizer assim, alguns animais, tá? No caso, o salmão, o crio, para quem nunca escutou falar, o crio é um crustáceo que vive nas profundezas dos oceanos, está presente na lagosta, no camarão, na truta também está presente, mas ela é primariamente encontrada numa microalga, né, vamos chamar assim, do gênero Hematococcus. Tá? Então é algo que não está muito presente na nossa vida, mas é de lá que vem talvez a maior concentração de astaxantina. Só para você ter uma ideia, a quantidade de astaxantina no Hematococcus, né, nessa microalga, ela é 8.000 vezes maior do que no salmão. Então imagina só assim, ó, se você tivesse que depender do salmão, e eu não estou falando de salmão de cativeiro, tá? Estou falando do salmão selvagem. Se você fosse comer salmão selvagem, você teria que se alimentar, comer muito, muito. E olha que japonês gosta de peixe, tá? Mas tinha que comer muito peixe para ter
uma ingestão adequada de astaxantina. Então, uma característica que é importante mencionar é que o potencial antioxidante, e esse tema é muito importante você já ter uma familiaridade, porque você vai usar muito esse termo durante a propagação. Então, o potencial antioxidante da astaxantina gira em torno de, eu falo gira em torno porque vários estudos apontaram relações diferentes. Eu peguei esse aqui para a gente estar alinhado com as pesquisas que o Grupo Rinode fez. Então, 6.000 vezes mais do que a vitamina C, 800 vezes mais do que a coenzima Q10, que também é um potente antioxidante, e 550 vezes mais do que a vitamina E. Então, assim, só para você ter uma ideia, é como se fosse mais ou menos assim, ó. A vitamina C ele tem esse potencial, né, de eliminar substâncias oxidantes, por isso que ele é um antioxidante. Então, você imagina assim, que ele, cada vez que ele detecta um radical livre lá no organismo, ele vai lá, pega aquele radical livre e elimina. Só que na hora que ele está fazendo isso, a astaxantina está fazendo o mesmo serviço 6.000 vezes. Então, só para você, né, ter uma ideia mais objetiva daquilo que eu quero mostrar. E a outra coisa que é interessante vocês saberem é que, por exemplo, a vitamina C, por ter um pequeno potencial antioxidante, ele acaba não dando conta do trabalho. E em algum momento ele acaba meio que virando a casaca. Tipo assim, o vitamina C é um antioxidante, mas ele está tão cansado que ele pensa assim, cansei, quer saber? Eu vou virar agora um radical livre. Então, só para você entender, claro que não acontece exatamente dessa forma, para você entender por que a vitamina C ela não consegue eliminar todos os radicais livres do nosso corpo. E no caso da astaxantina, não. Ela é como se fosse um super trabalhador. Ela não tem preguiça. Ela vai lá e carrega todos os radicais livres, deixando teu corpo livre do processo inflamatório. Tá? Lembra muito deste nome também, porque vai ajudar no gatilho de venda. Então, a astaxantina tem propriedades anti-inflamatórias. Ela ajuda a diminuir a acidez do corpo. Lembre disso. O envelhecimento ele tá muito associado à acidez do corpo e a astaxantina ajuda a regular esse desequilíbrio. E aí o que acontece? Além disso, uma outra informação que acabei não colocando, mas a astaxantina é cerca de 10 a 11 vezes mais potente que outros beta-carotenos. Por exemplo, a vitamina A também vem de um beta-caroteno. Só que a vitamina A em excesso ela pode causar o que nós chamamos de hipervitaminose. Não é uma condição tão comum, mas pode acontecer. Isso não acontece com a astaxantina, porque ela não se converte em vitamina A. Então, dentre os carotenoides, são um dos que ele acaba fazendo o seu trabalho sem fazer a conversão. Então, isso também é uma boa informação. Sobre as recomendações de uso, né, já estamos sabendo que a recomendação geral é para acima de 19 anos. Então, se houver necessidade de fazer uso em pessoas com menos, né, com menor idade, é muito importante a orientação de um médico ou nutricionista. E você deve estar usando 2 cápsulas ao dia. Não há uma recomendação estrita de qual momento você pode estar usando, mas entendendo a recomendação geral, que acontece antes das refeições, acredito que essa seria uma boa alternativa. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Até aqui, se você acessar alguma coisa em busca dessa informação, você vai encontrar. Pode ser que dê um trabalho? Pode até ser, mas você vai encontrar. Agora, para você que está aqui nessa live, vou te dar agora informações que só você vai ter, que eu até vou chamar agora de HND Plus, ou seja, o profissional que vai ter aquele conhecimento a mais. Agora, por que isso? Porque eu quero que você tenha a compreensão do consumo seguro. Eu quero fazer com que você tenha confiança naquilo que nós estamos propagando, beleza? Então, daqui para frente, informação que só aqui que você vai entender, HND Plus. Então, vários estudos têm mostrado que a astaxantina ela ajuda a evitar doenças da retina,
Porque é um carotenoide que consegue ultrapassar algumas barreiras que nós chamamos, tá? Então, uma das barreiras é essa do olho e a outra é do cérebro. Então, degeneração macular. Essa imagem que você está vendo na tela é como a pessoa com degeneração macular enxerga. Então, deve ser terrível, pelo amor de Deus, né? Você não conseguir enxergar bem as coisas. Então, a astaxantina pode, sim, evitar que a pessoa chegue nesse ponto. A outra coisa que me parece bastante evidente, e eu tive muito cuidado de buscar estudos bem robustos para colocar para vocês, é que a astaxantina funciona como uma espécie de filtro solar interno. Cara, isso é fantástico. E isso, na verdade, vem justamente da compreensão de que essas microalgas lá, elas utilizam esse recurso para se defenderem dos raios ultravioletas. Olha só como a natureza é sábia, né? Então ela utiliza a astaxantina para se defender das adversidades lá do ambiente em que ela vive. Então, quando você começa a usar a astaxantina, e o estudo mostrou que o uso aproximadamente de 4 semanas já começou a fazer com que a pessoa ela suportasse mais tempo no sol do que aquela, comparando com aquela que não fez o uso da astaxantina. Então, mais um benefício, filtro solar interno. Uma outra pesquisa também mostrou que pessoas que usaram 4 miligramas de astaxantina, que é justamente a dose do Immunity Complex, ele proporcionou 40% a mais de força e resistência. Tá? Olha só que coisa bacana, né? Então, se você que já está nessa pegada de alta performance, tá aí mais uma possibilidade. Quer dizer, além de toda a linha que nós temos de alta performance, você tem agora mais um suplemento que vai te ajudar a manter o teu desempenho. Um outro benefício também que eu consegui ler repetidas vezes em vários estudos é o quanto a astaxantina pode influenciar na saúde do cérebro. Então, alguns estudos mostraram que poderia evitar demências, né, de origem vascular, o que para mim faz muito sentido, porque como ele tem uma propriedade anti-inflamatório, ele age no negócio que a gente chama de homocisteína, tá? Vocês não precisam decorar isso não, é só para entender o raciocínio. E a homocisteína, ele é um fator de risco direto para a aterosclerose, então está muito claro que sim, a astaxantina pode auxiliar na prevenção de eventos, né, cerebrovasculares, principalmente essas doenças aí que causam esquecimento. Então esse é um outro ponto que eu li em vários artigos. E, seguindo esse mesmo raciocínio, a astaxantina promove saúde cardiovascular. Então, tem estudos que apontaram lá uma ligeira redução da pressão arterial, uma diminuição do que nós chamamos de perfil lipídico. Inclusive, já tem estudos trabalhando o uso concomitante de astaxantina e ômega 3. Olha só o potencial que estamos para viver daqui a algum tempo. Então, estão prestes a entender que o uso da astaxantina com ômega 3 pode potencializar esse efeito cardioprotetor. E aí a última informação aqui, que para mim é extremamente assim, esperançoso, eu vou usar essa palavra, ainda está em campo de pesquisa, mas muitos estudos já apontando que isso provavelmente é uma tendência, é que a astaxantina ela tem um potencial anti-oncogênico. O que é isso? Principalmente um estudo que eu achei muito interessante, que foi uma revisão sistemática, onde ela analisou um determinado marcador tumoral, que é uma célula responsável por um determinado câncer. E as pessoas que fizeram uso da astaxantina, o sistema, o organismo, ele começou a matar essas células com esta marcação tumoral, que era um tal de BL169, salvo engano, tá? Então, assim, isso é um potencial, tá? Eu estou dizendo isso para você. Tudo que eu propaguei do HND Plus para cá, você não é bom propagar como gatilho de venda, mas você sabe disso e você pode estar fazendo o uso e tendo os benefícios do Immunity Complex, tá bom? Então isso aqui para mim foi bastante impactante, essa informação, uma possível propriedade anti-oncogênica, então isso traz grande esperança para muitas pessoas daqui para frente, beleza?